Jesse Rosenberg. Sexta-feira, 25 de julho de 2014, véspera do festival. Estávamos a 24 horas da estreia. Progredíamos, mas estávamos longe de encerrar nossa investigação. Durante as últimas 24 horas, tínhamos descoberto que Jeremiah Folds talvez não tivesse morrido num acidente, e sim sido assassinado. Os pedaços de para-choque e cacos de farol recolhidos na época pelo agente especial Grace agora estavam nas mãos da polícia científica para análise mais minuciosas. Dispunhamos também, graças ao relato de Miranda Bird, cujo passado prometemos manter em sigilo absoluto, de uma descrição física daquele homem, tatuagem de águia nas escápulas. Segundo nossas fontes, nem Ted Tenenbaum nem o prefeito Gordon tinham uma tatuagem assim. Tampouco Cody Illinois. Korstikow, o único em condições de nos levar ao homem do spray de gás lacrimogêneo, sumira desde a véspera. Não o encontramos nem no Ridges Club, nem em casa. Seu carro, contudo, continuava estacionado em frente à residência. A porta não estava trancada e, entrando na sala, nós nos deparamos com a televisão ligada, como se Korstikow tivesse saído de casa no susto, ou alguma coisa tivesse lhe acontecido. E como se tudo isso não bastasse, ainda tivemos que ajudar Michael Bird, acusado pelo prefeito Brown de ter vazado informações sobre a peça para o The New York Times, que publicara um artigo naquela manhã. Todo mundo estava falando sobre o texto que descrevia em termos pouco elogiosos o elenco e a qualidade da peça. Brown convocara uma reunião de emergência em seu escritório. Quando nos apresentamos, Montaigne, o Major McKenna e Michael já estavam lá. "Pode me explicar que merda é essa?" berrava o prefeito Brown para o pobre Michael, agitando um exemplar do The New York Times. Intervim. "Está se preocupando com as críticas ruins, senhor prefeito?" perguntei. "Estou preocupado com o fato de qualquer um ter acesso ao teatro municipal, capitão", ladrou ele. "É mesmo extraordinário. Dezenas de policiais estão controlando o acesso ao prédio. Como esse sujeito pode ter entrado?" Montaigne é quem está encarregado da segurança da cidade, lembrou Ana ao prefeito. Meu dispositivo é muito rigoroso, defendeu-se Montaigne. "Rigoroso é o caramba!" irritou-se Brown. "O mais provável é que alguém tenha deixado esse jornalista entrar", protestou então Montaigne. "Talvez um colega?" sugeriu, voltando-se para Michael. "Não tenho nada a ver com isso", ofendeu-se Michael. "Não entendo sequer por que estou nesse escritório. O senhor me imagina abrindo a porta para um cara do The New York Times? Por que eu sabotaria a exclusividade da minha matéria? Prometi não revelar nada antes da estreia. Sou um homem de palavra. Se alguém deixou esse cretino do The New York Times entrar no teatro, foi um ator." O Major McKenna procurou acalmar os ânimos. Ei, não adianta nada ficarem batendo de frente, mas devemos tomar medidas para que isso não se repita. A partir desta noite, o Teatro Municipal será considerado zona completamente interditada. Todos os acessos serão isolados e vigiados. Amanhã de manhã será feita uma revista completa da sala com cães farejadores para a detecção de bombas. Ao entrarem no prédio amanhã à noite, os espectadores serão sistematicamente revistados e passarão por um detector de metais. E isso inclui as pessoas com credenciais, assim como os integrantes da companhia teatral. Divulguem esta informação. Bolsas estão proibidas, com a exceção das pequenas. Pode ficar sossegado, prefeito Brown. Não acontecerá nada amanhã à noite no Teatro Municipal. No Palácio do Lago, no andar dos quartos dos atores, protegido pela Polícia Estadual, havia um alvoroço. Os exemplares do The New York Times haviam passado de um quarto a outro, gerando gritos de raiva e desespero. No corredor, Harvey e Ostrovsky liam trechos em voz alta. "Me chamam de maníaco e alucinado", ofendeu-se Harvey. "Está escrito que a peça não vale nada. Como ousam fazer isso comigo?" "Também disseram que a dança dos mortos é abominável", horrorizou-se Ostrovsky. "Mas quem esse jornalista acha que é, assassinando sem remorso o trabalho de um artista honesto?" "Ah, é fácil criticar quando se está sentado numa poltrona. Por que ele não tenta escrever uma peça de teatro? Verá então como se trata de uma arte complexa." Dakota, trancada no banheiro, chorava descontroladamente, enquanto seu pai, atrás da porta, tentava acalmá-la.
No papel principal da peça está a Dakota Eden, filha de Jerry Eden, presidente do Canal 14. Ano passado, a jovem levou uma colega de classe a cometer suicídio após insultá-la no Facebook. Na suíte ao lado, Steven Bergdorf também batia na porta do banheiro. Abra a porta, Alice. Foi você quem falou com The New York Times? Claro que foi. Como eles poderiam saber que o diretor da revista literária de Nova York trai a esposa? Alice, abre essa porta agora mesmo. Você precisa consertar isso. Minha mulher ligou ainda há pouco. Está histérica. Você precisa falar com ela, faça alguma coisa, não sei o que, mas me tire dessa merda, pelo amor de Deus. A porta se abriu de repente e Bergdorf quase foi ao chão. Sua mulher... Sua mulher? Berrou Alice aos prantos. Sua mulher? Ora, vá se ferrar! Você e sua mulher! Atirou-lhe um objeto no rosto e gritou. Estou grávida de você, Steven. Devo dizer isso à sua mulher também? Steven recolheu o objeto do chão. Era um teste de gravidez. Ficou atônito. Não era possível. Como pudera chegar àquele ponto? Precisava colocar um ponto final naquilo. Precisava fazer o que planejara ao chegar em Orphea. Precisava matar Alice. Após sairmos da prefeitura, voltamos ao nosso escritório, na sala de arquivos do Orphea Chronicle. Checamos todas as evidências coletadas e colocadas nas paredes. De repente, Derek pegou a matéria na qual Stephanie escrevera com hidrográfica vermelha. O que está debaixo do nariz de todo mundo e ninguém viu. Repetiu em voz alta. O que está debaixo do nosso nariz e não vimos? Olhou a fotografia que acompanhava a reportagem. Depois disse. Vamos até lá. 10 minutos mais tarde, estávamos em Penfield Crescent, ali onde tudo começara 20 anos atrás, na noite de 30 de julho de 1994. Estacionamos na rua tranquila e observamos por um bom tempo a antiga casa dos Gordons. Nós a comparamos com a fotografia da reportagem. Nada parecia ter mudado desde 1994, a não ser as fachadas das casas da rua que haviam sido pintadas. Os novos proprietários da casa da família Gordon eram um casal simpático já aposentado que a comprara em 1997. Claro, sabíamos que tinha acontecido aqui, explicou o marido. Não escondo que hesitamos muito, mas o preço estava convidativo. Jamais poderíamos pagar por uma casa desse tamanho se ela estivesse a preço de mercado. Era uma oportunidade única e nós aproveitamos. Perguntei então ao marido. A planta da casa continua igual à da época? Sim, capitão. Fizemos uma reforma completa na cozinha, mas a disposição dos cômodos continua a mesma. Será que podemos dar uma olhada? Por favor. Começamos pela reentrada, seguindo a reconstituição do dossiê da polícia. Ana leu o relatório. O assassino arrebenta a porta com um pontapé, diz ela. Ela se depara com Leslie Gordon neste corredor e a mata. Volta-se em seguida para a direita, vê o filho nesse cômodo que serve de sala e atira nele. Dirige-se então à cozinha, onde assassina o prefeito antes de sair pela porta principal. Refizemos o percurso da sala até a cozinha, depois da cozinha até os degraus da entrada da casa. Ana continuou. Assim que sai, ele encontra com Megan Padelin, que tenta fugir correndo, mas é baleada 2 vezes nas costas, antes de receber uma bala na cabeça. Sabíamos agora que o assassino não viera na caminhonete de Ted Tenenbaum como pensávamos, mas em outro veículo ou a pé. Ana olhou mais uma vez para o jardim e disse de súbito. Querem saber? Alguma coisa não bate. O que é que não bate? Perguntei. O assassino quer aproveitar que todo mundo está no festival para agir. Ele quer ser invisível, silencioso, furtivo. Se formos pensar de maneira lógica, ele ronda a casa, esgueira-se pelo jardim, observa o interior através de uma janela. Talvez tenha feito isso, sugeriu Derek. Ana franziu o senho. Vocês me contaram que nesse dia havia um furo num duto do irrigador automático. Todos os que pisaram no gramado ficaram com os pés encharcados. Se o assassino tivesse atravessado o jardim antes de arrombar a porta, teria espalhado água pela casa. Ora, o relatório não menciona nenhum vestígio de passos deixados por um sapato molhado. Deveria haver, não acha? Isso é um bom argumento, concordou Derek. Eu não tinha pensado nisso. Além disso, prosseguiu Ana, por que o assassino entrou pela porta de entrada e não pela da cozinha, nos fundos da casa? É uma porta de vidro, um mero vidro. Por que ele não invadiu a casa por ali?
É provável que ignorasse a existência dessa porta de vidro. Seu modus operandi é rápido, violento e brutal. Ele arrebentou a porta e acabou com todo mundo. Tudo bem, repliquei. Mas aonde quer chegar, Ana? Não acredito que o prefeito fosse o alvo, Jesse. Se o assassino quisesse matar o prefeito, por que atacaria pela porta da frente? Ele tinha outras opções. No que está pensando? Num assalto? Mas nada foi roubado. Eu sei, comentou Ana. Mas alguma coisa está errada. Derek refletiu e observou o parque próximo à casa. Foi até lá e sentou-se no gramado. Depois disse: Charlotte Brown declarou que quando chegou, Megan Padlin estava nesse parque praticando sua corrida. Sabemos pela cronologia dos fatos que o assassino chegou nesta rua 1 minuto depois de Charlotte partir. Logo, Megan continuava no parque. Se o assassino sai de seu veículo para arrombar a porta dos Gordons e matar toda a família, por que Megan foge em direção à casa? Isso não faz sentido. Ela deveria ter fugido na outra direção. Ah, meu Deus! Exclamei. Eu acabava de compreender. Não era a família de Gordon que era o alvo de 1994. Era Megan Padlin. O assassino conhecia os hábitos dela. Havia ido até lá para matá-la. Talvez ele já a tivesse atacado no parque e ela tivesse tentado fugir. Ele então se postara na rua e a matou. Ele tinha certeza de que os Gordon não estariam em casa naquela hora. A cidade inteira estava no teatro municipal, mas de repente ele avistou o filho dos Gordons da janela, que Charlotte também vira instantes mais cedo. O assassino arrombara então a porta da casa e liquidara todas as testemunhas. Era isso que estava debaixo do nariz dos investigadores desde o início e ninguém enxergara. O cadáver de Megan Padlin em frente à casa. Ela era o alvo. Os Gordons foram vítimas secundárias. Derek Scott. Meados de setembro de 1994. 1 mês e meio após a chacina e 1 mês antes da tragédia que Jesse e eu iríamos viver. Ted Tenenbaum está encurralado. Na mesa tarde do interrogatório do oficial Ziggy, que confessou ter vendido a Tenenbaum uma bereta com o número de série raspado, fomos à Orphea para prendê-lo. Para ter certeza de que ele não iria escapar, operamos com 2 equipes da polícia estadual. A primeira, liderada por Jesse para se encarregar da casa, e a segunda, liderada por mim mesmo, encarregada do café à tina. Mas demos com os burros na água. Tenenbaum não estava em casa, e o gerente de seu restaurante não o via desde a época. Ele saiu de férias, explicou este último. De férias? Espantei-me. Para onde ele foi? Não sei. Tirou uns dias de folga. Deve estar de volta na segunda. As buscas na casa de Tenenbaum não deram em nada. Em seu escritório do café à tina, idem. Não podíamos esperar sentados que ele se dignasse a voltar à Orphea. De acordo com novas investigações, ele não pegara nenhum voo, pelo menos não usando sua identidade verdadeira. Seus amigos não o tinham visto e sua caminhonete não estava em Orphea. Iniciamos um abrangente plano de buscas. Fornecemos sua descrição nos aeroportos e nas fronteiras. A placa de seu carro foi transmitida à polícia de todo o país. Seu retrato foi afixado em todas as lojas da região de Orphea e em diversos postos de combustíveis do estado de Nova York. Jesse e eu nos revezávamos entre o escritório do Centro Regional da Polícia Estadual, que era o centro das operações, e Orphea, onde, dormindo em nosso carro, vigiávamos a casa de Tenenbaum. Estávamos certos de que ele se escondia na região. Conhecia o local como a palma da mão, dispunha de muitos recursos e de uma rede de apoio. Conseguimos inclusive instalar um grampo na linha telefônica da irmã dele, Sylvia Tenenbaum, que morava em Manhattan, bem como na do restaurante. Mas isso tudo foi em vão. Após 3 semanas, as escutas foram suspensas por razões orçamentárias. Os policiais que o Major McKenna nos havia cedido para ajudar na busca foram realocados em casos com maior prioridade. Mais prioridade que a prisão do homem responsável por um quádruplo homicídio? Mais prioridade que a prisão do homem responsável por um quádruplo homicídio? Protestei junto ao Major McKenna. Derek, forneci-lhe todos os recursos possíveis durante 3 semanas. Você sabe que essa história pode durar meses. Precisamos ter paciência. Ele vai acabar sendo capturado. Ted Tenenbaum escapou por entre nossos dedos. Estava se safando. Jesse e eu quase não dormíamos mais por causa disso. Queríamos encontrá-lo, prendê-lo para poder encerrar aquele caso.
Enquanto nossa investigação seguia mal sucedida, as obras do Pequena Rússia avançavam num ritmo bom. Darla e Natasha colocavam fé em sua estimativa de poder abrir o restaurante no fim do ano. Porém, naqueles últimos tempos, algumas tensões haviam surgido entre elas. O estopim foi uma matéria publicada num jornal local do Queens. Os moradores do bairro estavam intrigadíssimos com o letreiro do restaurante, e quem passava na frente e parava para fazer perguntas ficava encantado com as duas proprietárias. Não demorou para todo mundo estar falando sobre o Pequena Rússia. O assunto interessou um jornalista que pediu para fazer uma reportagem. Ele chegou com um fotógrafo que tirou uma série de fotos, entre as quais uma de Natasha e Darla juntas em frente à fachada. Mas quando a matéria foi publicada, alguns dias mais tarde, elas descobriram consternadas que vinha acompanhada de uma foto de Natasha sozinha vestindo um avental com o logo do restaurante e a seguinte legenda: Natasha Dahinsky, proprietária do Pequena Rússia. Embora Natasha não tivesse nada a ver com aquilo, Darla ficou muito magoada com o episódio, que ilustrou bem o fascínio que Natasha exercia sobre as pessoas. Quando entrava em algum lugar, tornava-se o centro das atenções. Apesar de tudo ter ocorrido bem até ali, aquilo foi o início de desavenças terríveis. Sempre que suas opiniões divergiam, Darla não se aguentava e falava: De todo modo, Natasha, faremos como quiser. É você quem decide tudo, patroa. Darla: Vou ter que pedir desculpas a vida inteira pela maldita reportagem? Não tive nada a ver com isso. Eu não queria nem que ela fosse escrita. Achava melhor esperar a inauguração do restaurante, porque então serviria de publicidade. Ah, então a culpa é minha? Não foi o que eu disse, Darla. À noite, quando as encontrávamos, uma ou a outra se revelava desanimada, apagada. Jesse e eu percebíamos claramente que o Pequena Rússia estava começando a afundar. Darla não queria participar de um projeto em que seria ofuscada por Natasha. Quanto à sócia, ela sofria apenas por ser Natasha, a garota que involuntariamente atraía todos os olhares. Era mesmo uma pena. Tinham tudo para arrasar com um projeto maravilhoso com o que sonhavam havia 10 anos e para o qual tinham trabalhado duríssimo. Aquelas horas ralando no Blue Lagoon, economizando cada dólar recebido para abrir o próprio restaurante, os anos dedicados a montar um lugar que fosse a cara delas. Tudo isso estava indo por água abaixo. Tudo que Jesse e eu não queríamos era nos intrometer. A última vez em que estivemos os quatro juntos tinha sido um desastre. Reunidos na cozinha de Natasha para provar os pratos finalmente escolhidos para figurar no cardápio da Pequena Rússia, eu cometeram a pior das gafes, experimentando mais uma vez o famoso hambúrguer temperado com aquele molho tão especial. Fiquei extasiado e fiz a besteira de falar em molho Natasha. Darla armou uma cena na mesma hora. Molho Natasha? Então é este o nome? Por que não mudamos o nome do restaurante para Chess Natasha? Não é molho Natasha. Esta última tentou acalmá-la. O restaurante é nosso, de nós duas, e você sabe muito bem disso. Não sei muito bem disso, Natasha. Minha impressão é de que não passo de uma empregada às suas ordens. Senhora decide tudo. Só eu batendo a porta. Por isso, algumas semanas mais tarde, quando elas nos convidaram para acompanhá-las até a gráfica a fim de decidirem a fonte a ser utilizada nos cardápios do restaurante, Jesse e eu recusamos. Não sei se queriam de fato nossa opinião ou se apenas precisavam de pacificadores, mas nenhum de nós dois tinha intenção de se envolver. Era quinta-feira, 13 de outubro de 1994. Foi o dia em que tudo veio abaixo. No início da tarde, quando Jesse e eu estávamos em nosso escritório, comendo sanduíches, o celular de Jesse tocou. Era Natasha aos prantos. Estava telefonando de uma loja de caça e pesca de Long Island. Darla e eu discutimos no carro a caminho da gráfica, explicou. De repente ela parou no acostamento e me botou para fora. Esqueci minha bolsa do carro. Estou perdida e sem dinheiro. Jesse falou para ela não sair de lá, que ia buscá-la. Decidi acompanhá-lo. Resgatamos a pobre Natasha aos prantos. Fizemos de tudo para reconfortá-la. Prometemos que tudo iria dar certo, mas ela repetia que, para ela, o restaurante já era, e que não queria mais ouvir falar naquilo. Por pouco não cruzamos com Darla, que fizera meia volta para buscar a amiga. Odiava-se pelo que havia acabado de fazer. Estava disposta a tudo para ser perdoada. Como não viu Natasha, parou em frente à loja de caça e pesca isolada naquela rodovia deserta. O dono do estabelecimento lhe informou que de fato viu uma moça chorando, que deixara usar seu telefone e que dois homens tinham vindo buscá-la. Acabaram de sair daqui, disse.
Não faz um minuto. Acredito que por questão de segundos ela não nos viu em frente à loja de caça e pesca. Aí tudo teria sido diferente. Estávamos a caminho da casa de Natasha para deixá-la quando nosso rádio começou a chiar. Ted Tenenbaum tinha acabado de ser visto num posto de gasolina ali perto. Peguei o microfone do rádio e me anunciei para a central. Jess pegou a sirene e a instalou no teto antes de disparar a sirene. 0. A noite de abertura do festival. Sábado, 26 de julho de 2014. Jesse Rosenberg. Sábado, 26 de julho de 2014. O dia da estreia. O dia em que tudo veio abaixo. Eram 5:30 da tarde. As portas do Teatro Municipal estavam prestes a ser abertas. A rua principal, interditada pela polícia, estava lotada. Imperava um clima frenético, em meio a jornalistas, curiosos e ambulantes vendendo souvenirs. Aqueles que tinham um ingresso para a peça se espremiam junto às grades de segurança que ainda impediam o acesso ao teatro. Frustradas, as pessoas sem aquele abre-te sésamo zigue-zagueavam por entre a multidão, com cartazes em que ofereciam uma fortuna por um simples ingresso. Um pouco mais cedo, os canais de notícias 24 horas haviam transmitido a chegada sob segurança máxima do comboio de atores ao teatro. Junto à porta de entrada dos artistas, todos foram minuciosamente revistados e obrigados a passar pelo detector de metal. Nas entradas principais do teatro, policiais terminavam de instalar pórticos de detectores de metal. O público não aguentava mais a espera. Dentro de pouco mais de 2 horas, finalmente teria início a estreia de Noite Negra. A identidade do culpado pelo quádruplo homicídio de 1994 enfim seria revelada. Na sala de arquivos do Orphea Chronicle, Derek, Hannah e eu nos preparávamos para ir ao Teatro Municipal. Estávamos condenados a assistir ao ridículo triunfo de Kirk Harvey. Na véspera, o Major McKenna nos advertira e ordenara que nos mantivéssemos longe dele. Em vez de cismarem com Harvey, vocês fariam melhor se descobrissem logo a verdade e solucionassem o caso. Isso era injusto. Tínhamos trabalhado sem descanso até o último minuto, mas infelizmente, sem muito sucesso. Porque Megan Padelin fora assassinada, quem teria uma boa razão para querer eliminar essa mulher que não perturbava ninguém? Michael Bird nos dera uma preciosa ajuda e passara praticamente uma noite inteira, em claro, ao nosso lado. Reuniu tudo o que conseguiu sobre Megan para que pudéssemos reconstituir a biografia dela. Nasceu em Pittsburgh e estudou literatura numa pequena universidade do estado de Nova York. Morou por pouco tempo em Nova York antes de se estabelecer em Orphea em 1990 com o marido, Samuel, que trabalhava como ex-engenheiro numa fábrica da região. Não demorou a ser contratada por Cody para trabalhar em sua livraria. E o que dizer do marido, Samuel Padelin, que ressurgiu do nada em Orphea para participar da peça de teatro? Depois do assassinato da mulher, mudara-se para Southampton e casara-se novamente. Samuel Padelin também parecia ser um homem tranquilo, que não causava problemas a ninguém. Não tinha ficha na polícia e era voluntário em diversas instituições. Sua nova esposa, Kelly Padelin, era médica. Tinham 2 filhos, um de 10 e outro de 12 anos. Haveria alguma ligação entre Megan Padelin e Jeremiah Fuld, ou mesmo entre Samuel e Jeremiah? Tínhamos telefonado ao ex-agente especial Grace, da ATF, mas o sobrenome Padelin não lhe remetia a nada. Era impossível interrogar Korstickle, cujo paradeiro permanecia desconhecido. Procuramos então Virginia Parker, cantora do Ritges Club, que tivera um filho com Jeremiah Fuld, mas ela jurou nunca ter ouvido falar em Samuel ou Megan Padelin. Aparentemente, essas pessoas não tinham a menor ligação. A situação era quase inverossímil. Quando as portas do teatro estavam prestes a serem abertas, nós nos perguntávamos se talvez não se tratasse de 2 casos distintos. De um lado, o assassinato de Megan, do outro, as confusões de Gordon com Jeremiah Fuld, especulou Derek. Some-se a isso o fato de que, aparentemente, Gordon também não tem nenhuma ligação com Jeremiah Fuld, observei. Mas a peça de Harvey parece de fato aludir a Jeremiah Fuld, lembrou-nos Anna. E um dos personagens se chama Megan. Acho que está tudo ligado.
Então, se compreendi bem, tudo está ligado e, no entanto, nada está realmente ligado, sintetizou Michael. Esse caso, esse caso de vocês parece ser um verdadeiro quebra-cabeça. E acha que não sabemos disso? Disse Ana, suspirando. E ainda tem o assassinato de Stephanie. Seria o mesmo culpado? Tentando simplificar as coisas e acalmar os ânimos, Derek falou. Vamos tentar nos colocar no lugar do assassino. Se eu fosse ele, o que faria hoje? Teria ido embora para bem longe, para Venezuela ou qualquer outro país do qual não pudesse ser extraditado, ou tentaria impedir a apresentação? Impedir a apresentação? Espantou-se Derek. Mas o teatro foi vasculhado por cães e qualquer um que queira entrar vai ser revistado. Eu acho que ele estará no teatro, opinei. Acho inclusive que o assassino estará na plateia entre nós. Decidimos nos dirigir ao teatro e observar os espectadores no momento em que entravam no prédio. Será que um comportamento singular nos deixaria em alerta? Reconheceríamos um rosto, mas também queríamos saber mais sobre o que Kirk Harvey estava tramando. Se pudéssemos saber o nome do assassino antes que um ator o pronunciasse, estaríamos em grande vantagem. O único meio de entender a mente de Harvey era acessando seu material criativo, e especialmente o dossiê da investigação que ele escondia em algum lugar. Mandamos Michael Bird para o Palácio do Lago, a fim de que revistasse o quarto de Harvey em sua ausência. O que eu descobrir nunca terá valor de prova, lembrou-nos Michael. Não precisamos de provas, Michael, disse Derek. Precisamos de um nome. E como terei acesso ao quarto? Perguntou ele. Mostre suas credenciais e diga que Kirk Harvey o enviou para pegar algo. Vou avisá-los da sua chegada. Embora os policiais se mostrassem dispostos a permitir o acesso de Michael às dependências do hotel, o gerente se mostrou reticente ao entregar-lhe uma cópia da chave do quarto. O Sr. Harvey deixou instruções muito claras, explicou o homem. Ninguém deve entrar no quarto dele. No entanto, como Michael insistiu, explicando ter sido o próprio Harvey que o mandara pegar um caderno de anotações, o gerente decidiu acompanhá-lo até a suíte. O quarto estava muito bem arrumado. Ao entrar sob o olhar desconfiado do gerente, Michael não viu nenhum papel, nenhum livro, nenhuma folha de anotações. Nada. Verificou as escrivaninhas, as gavetas, até mesmo a mesa de cabeceira. Mas não havia nada. Deu uma espiada no banheiro. Acredito que o Sr. Harvey não guarde seus cadernos no banheiro, repreendeu o gerente, irritado. Nada no quarto do Harvey, informou Michael. Encontrando-nos no foyer do Teatro Municipal, após passar pelos intermináveis controles de segurança. Eram 7:30 da noite. A peça começaria em meia hora. Não tínhamos conseguido a vantagem que queríamos sobre Harvey. Provavelmente nós, assim como os demais espectadores, só saberíamos o nome do assassino pela boca dos atores. E estávamos ansiosos para saber como o assassino, caso estivesse na plateia, reagiria. Eram 7:58 da noite. Nas coxias do teatro, a poucos minutos de pisar no palco, Harvey reunira os atores no corredor que levava dos camarins ao palco. Diante dele estavam Charlotte Brown, Dakota e Jerry Eden, Samuel Peddley, Ron Gulliver, Matt Ostrovsky, Steven Bergdorf e Alice Fillmore. Amigos, espero que estejam prontos para descobrir a vertigem da glória e do triunfo. Sua atuação absolutamente única em toda a história do teatro vai abalar o país inteiro. 8 horas da noite. O teatro mergulhou na escuridão. O burburinho dos espectadores cessou imediatamente. A tensão era palpável. O espetáculo ia começar. Derek e eu estávamos na última fileira, em pé, cada um numa das portas da sala. O prefeito Brown subiu ao palco para seu discurso de abertura. Voltei a pensar no fotograma do vídeo dessa mesma cena, só que de 20 anos antes, a cena que Stephanie Myler circulara com a caneta. Após algumas frases de praxe, o prefeito concluiu seu discurso com: "É um festival que vai ficar em nossa memória. Que o espetáculo comece." Desceu do palco para se sentar na primeira fila. As cortinas se abriram. A plateia estremeceu. No palco, Samuel Peddling representando o morto e ao lado Jerry Eden no papel de policial. A um canto, Steven e Alice, cada um com um volante nas mãos, simulam os motoristas irritados. Dakota avança sorrateiramente.
Harvey então anuncia. É uma manhã sinistra. Chove. Numa estrada do interior, o tráfego está parado. Formou-se um terrível engarrafamento. Os motoristas irritados buzinam com raiva. Não é possível ver muito bem, mas fingindo buzinar, Steven e Alice discutem. Você tem que abortar, Alice. Nunca, Steven. É seu filho e você terá de assumi-lo. Harvey continua. Uma moça andando pelo acostamento percorre a fila dos carros imóveis. A moça, Dakota. O que houve? O policial, Jerry. Um homem morto num trágico acidente de moto. A moça. Acidente de moto? O policial. Ele colidiu com uma árvore a toda velocidade. Virou mingau. O público está hipnotizado. Então, Harvey grita. E agora, a dança dos mortos. E todos os atores exclamam. Dança dos mortos, dança dos mortos. Meta Ostrovsky e Ron Gulliver aparecem de cueca e o público cai na risada. Gulliver mantém seu animal empalhado no colo e reclama. Carcaju, meu belo Carcaju, salve-nos do fim tão próximo. Beija o animal e se joga no chão. Ostrovsky abrindo bem os braços e tentando sobretudo não se desconcentrar com as risadas do público que o perturbam, então diz. Dies irae, dies illa, solvet saeculum in favilla. Foi nesse instante que percebi que Harvey não estava com o texto na mão. Decidi comentar isso com Derek. Harvey tinha dito que passaria o texto aos atores progressivamente, mas não tem nada nas mãos. O que isso significa? Enquanto no palco começava a cena na boate onde Charlotte canta, Derek e eu fomos em direção às coxias. Encontramos o camarim de Harvey trancado. Abrimos a porta com um chute. Numa mesa, vimos imediatamente não só o dossiê policial, como a famigerada pilha de papel. O texto da peça. Fomos passando as páginas. Havia realmente as primeiras cenas que acabavam de ser representadas. E em seguida, a cena do bar vinha uma entrada de Megan, sozinha, declarando. Chegou a hora da verdade. O nome do assassino é... A frase acabava com as reticências. Não havia nada depois. Apenas um monte de páginas em branco. Derek, após um instante de choque, exclamou subitamente. Ah, meu Deus, Jesse, você tinha razão. Harvey não tem ideia de quem seja o assassino. Espero que este se desmascare por iniciativa própria, interrompendo o espetáculo. Neste mesmo instante, Dakota seguia seu texto, sozinha no palco. Anunciou então, num tom profético. Chegou a hora da verdade. Derek e eu saímos às pressas do camarim. Tínhamos de interromper o espetáculo antes que algo grave acontecesse. Mas era tarde demais. O teatro estava mergulhado na escuridão total. A noite negra. Só o palco estava iluminado. No momento em que nos aproximávamos do palco, Dakota começou a falar. O nome do assassino é... De repente, ouviram-se 2 tiros. Dakota caiu no palco com um estrondo. A multidão começou a gritar. Derek e eu sacamos nossas armas e corremos até o palco, berrando no áudio. Disparos! Disparos! As luzes do teatro foram acesas. Uma cena de pânico geral foi deflagrada. Os espectadores aterrorizados tentavam fugir por todos os lados. O tumulto se generalizou. Não tínhamos visto o atirador. Ana também não. E era impossível conter aquele fluxo de pessoas que rebentava pelas saídas de emergência. O atirador havia se misturado à multidão. Talvez já estivesse longe. Dakota jazia no chão, tendo convulsões. Havia sangue em toda parte. Jerry, Charlotte e Michael correram até ela e a rodearam. Jerry berrava. Pressionei o ferimento para conter a hemorragia enquanto Derek se esgoelava no rádio. Temos um ferido que foi atingido pelos tiros. Enviem socorro para o palco. O fluxo de espectadores irrompeu na rua principal, desencadeando um gigantesco movimento de pânico que a polícia não conseguia conter. As pessoas gritavam, falava-se num atentado. Steven e Alice correram até depararem com um pequeno parque deserto. Pararam para recuperar o fôlego. Mas o que aconteceu? Perguntou Alice, em pânico. Não faço ideia, respondeu Steven. Alice observou a rua. Não havia ninguém. Estava tudo deserto. Tinham corrido por muito tempo. Steven percebeu que o momento chegara. Era agora ou nunca. Alice deu-lhe as costas. Ele
catou uma pedra no chão e desferiu um golpe com tremenda violência na cabeça dela. Fraturou o crânio. Ela desmoronou no chão, morta. Aterrorizado diante do que acabara de fazer, Steven largou a pedra e recuou, contemplando o corpo inerte. Sentiu ânsia de vômito. Observou à sua volta em pânico. Não havia ninguém. Ninguém o tinha visto. Arrastou o corpo de Alice até uma moita e fugiu às pressas em direção ao Palácio do Lago. Ouviam-se gritos e sirenes vindos da rua principal. Veículos de resgate chegavam. Era um completo caos. Era a noite negra. Anna Kenner. Sexta-feira, 21 de setembro de 2012, o dia em que tudo veio abaixo. Até ali, tudo corria bem, tanto na minha vida profissional como na minha vida amorosa com Mark. Eu era inspetora da delegacia do 55º Distrito. Mark, advogado no escritório do meu pai, expandia com sucesso uma clientela que nos proporcionava uma boa renda. Amávamos um ao outro. Éramos um casal feliz, no trabalho e em casa, recém-casados felizes. Eu inclusive tinha a impressão de que éramos mais felizes e radiantes do que a maioria dos outros casais que conhecíamos e com os quais eu costumava nos comparar. Acho que o primeiro obstáculo na nossa relação foi minha mudança de função na polícia. Eu havia provado rapidamente minhas competências em campo. Fui promovida por meus superiores a ingressar como negociadora numa unidade que cuidava dos casos envolvendo reféns. Passei com louvor nos testes para esse novo cargo. A princípio, Mark não entendeu muito bem o que minha nova função implicava. Até que ocorreu um assalto com reféns no supermercado do Queens no começo de 2012. Apareci na TV com meu uniforme preto, usando um colete à prova de balas e um capacete balístico nas mãos. As imagens circularam pela família e pelos nossos amigos. Pensei que você fosse negociadora, começou Mark, assustado depois de ter assistido várias vezes a cena. Mas foi exatamente isso, garanti. Pela roupa você parece estar mais na ação do que apenas no discurso. Mark, é uma divisão que cuida de casos com reféns. Ninguém faz yoga para resolver esse tipo de problema. Ele permaneceu calado por um momento, parecia atormentado. Serviu-se um drink, fumou alguns cigarros, depois veio me avisar. Não sei se aguento vê-la nessa função. Você sabia dos riscos da minha profissão quando se casou comigo? Lembrei. Não. Quando nos conhecemos, você era inspetora. Não fazia esse tipo de idiotices. Idiotices? Mark, eu salvo vidas. As tensões se agravavam. As tensões se agravaram depois que um desmiolado matou a sangue frio 2 policiais que tomavam café dentro de uma viatura estacionada numa rua do Brooklyn, com o vidro aberto. Mark andava preocupado. Quando eu saía de casa de manhã, ele me dizia: espero encontrá-la à noite. Os meses foram passando. Aos poucos, as insinuações não foram mais suficientes. Mark começou a se mostrar mais inclusivo e chegou a sugerir que eu mudasse de carreira. Por que não veio trabalhar comigo no escritório de advocacia, Ana? Poderia me ajudar nos processos mais complicados. Ajudar você? Quer que eu seja sua assistente? Acho que não sou capaz de tocar meus próprios processos. Preciso lembrar que também sou formado em Direito. Não ponha palavras na minha boca, mas acho que deveria pensar mais a longo prazo, não apenas no amanhã. Devia considerar um trabalho de meio expediente. Meio expediente? Por que meio expediente? Quando tivermos nosso filho, você não vai ficar o dia todo longe dele, certo? Os pais dele sempre haviam se dedicado muito à carreira, portanto davam pouca atenção a Mark quando era criança. Ele guardara uma grande mágoa que esperava trabalhando feito um louco, com o intuito de prover tudo ao lar e permitir que sua mulher ficasse em casa. Eu nunca serei dona de casa, Mark. Você também sabia disso quando se casou comigo. Mas você não precisa trabalhar, Ana. O que eu ganho é suficiente. Amo a minha profissão, Mark. Sinto muito que isso desagrade tanto. Prometo ao menos pensar sobre tudo isso. A resposta é não, Mark. Não se preocupe. Não seremos como seus pais. Não meto os meus pais nisso, Ana. Ele, contudo, meteu meu pai, pois decidiu chorar suas mágoas para ele. Meu pai, certo dia em que estávamos a sós, veio conversar comigo. Foi a fatídica sexta-feira, 21 de setembro. Lembro-me de que fazia um magnífico dia de verão. Um sol radiante banhava Nova York. O termômetro marcava mais de 20 graus. Eu estava de folga e fui almoçar com meu pai num pequeno restaurante italiano que nós dois adorávamos. Como o estabelecimento não ficava perto do escritório de advocacia e ele estava marcando o almoço num dia de semana,
Com certeza não pretendia me falar de algo importante. De fato, assim que nos sentamos à mesa, ele disse: Ana, querida, eu soube que está passando por uma crise conjugal. Quase cuspi água que estava bebendo. Posso saber quem lhe contou isso? Perguntei. Seu marido. Ele está temeroso por sua situação. Você sabe disso. Eu já trabalhava na polícia quando ele me conheceu, pai. Então vai sacrificar tudo pela sua profissão? Adoro meu trabalho. Será que ninguém pode respeitar isso? Mas você se arrisca demais todos os dias. Ora, pai, também posso morrer atropelado por um ônibus saindo deste restaurante. Não banque engraçadinha, Ana. Mark é um rapaz fantástico, não haja como um idiota. Não haja como uma idiota com ele. Naquela mesma noite, Mark e eu tivemos uma discussão intensa. Não consigo acreditar que você foi choramingar com meu pai, censurei, furiosa. Nossos problemas conjugais dizem respeito a nós e mais ninguém. Eu tinha esperança de que seu pai fizesse você repensar a situação. Ele é a única pessoa que tem alguma influência sobre você, mas no fundo, Ana, você só pensa na própria felicidade. Você é muito egoísta. Gosto da minha profissão, Mark. Sou uma boa policial. É tão difícil entender isso? E você? Não pode entender que não aguento mais temer pela sua vida? Estremecer quando seu celular toca no meio da noite e você sai por uma emergência? Não me venha com exageros. Isso não acontece tanto assim, mas acontece. Sério, Ana. É perigoso demais, não é uma profissão para você. E como você sabe qual profissão é adequada para mim? Eu sei, e pronto. E eu me pergunto como você pode ser tão estúpido. Seu pai concorda comigo, mas eu não me casei com meu pai, Mark. Estou me lixando para o que ele pensa. Meu celular tocou nesse instante. Vi na tela que era meu chefe. A uma hora daquela só podia ser uma emergência. E Mark logo percebeu. Ana, por favor, não atenda essa ligação. Mark, é meu chefe. Você está de folga. Justamente, Mark. Se ele está ligando é porque é importante. Droga, você não é a única policial nesta cidade. Hesitei um instante. Então atendi. Ana, disse meu chefe do outro lado da linha. Há reféns numa joalheria na esquina da Madison Avenue com a 57ª rua. O quarteirão está cercado. Precisamos de uma negociadora. Está bem, respondi, anotando o endereço num pedaço de papel. Qual é a joalheria? Rosa Bar. Desliguei. Peguei a mochila com as minhas coisas, sempre pronta ao lado da porta. Quis beijar Mark, mas ele não estava mais na cozinha. Suspirei com pesar e fui embora. Ao sair de casa, vi, pela janela da sala de estar dos vizinhos, que eles estavam terminando a refeição. Pareciam felizes. Pela primeira vez, achei que os outros casais eram mais felizes do que nós dois. Entrei no meu carro sem identificação policial, liguei a sirene e parti em direção à noite. Derek Scott. Quinta-feira, 13 de outubro de 1994. O dia em que tudo veio abaixo. Chegamos feito um foguete ao posto de gasolina. Tenenbaum não podia nos escapar. Estávamos tão absortos na nossa perseguição que esqueci de Natasha no banco de trás, abraçando o próprio corpo. Seguindo as indicações fornecidas pelo rádio, Jesse me orientava. Pegamos a rodovia 101, depois a 107. Tenenbaum estava sendo coçado por duas viaturas, as quais ele tentava despistar de qualquer forma. Continue reto, depois pegue a rodovia 94, ordenou Jesse. Vamos erguer uma barreira e interceptá-lo. Acelerei ainda mais e entrei na rodovia 94. Contudo, no momento em que chegávamos à rodovia 107, a caminhonete preta de Tenenbaum com seu logo pintado no vidro de trás irrompeu à nossa frente. Só tive tempo de vê-lo ao volante. Fui atrás dele. Tenenbaum havia conseguido se distanciar das viaturas. Eu estava decidido a não perder a minha presa. Logo nos vimos diante da grande ponte que cruzava o Rio da Serpente. Os para-choques estavam quase se tocando. Pisei mais fundo e consegui me posicionar praticamente ao lado do veículo. Não via ninguém na outra pista. Vou tentar imprensá-lo na mureta da ponte. Está bem, concordou Jesse. Faça isso. No momento em que entrávamos na ponte, dei uma guinada e abalroei a traseira da caminhonete de Tenenbaum, que perdeu o controle e colidiu com a mureta. Contudo, em vez de conter o veículo, a mureta e ele voou para a frente da ponte. Não tive tempo de frear. A caminhonete de Ted Tenenbaum mergulhou no rio e a nossa viatura fez o mesmo.
Terceira parte. Relevação. 1. Natasha. Quinta-feira, 13 de outubro de 1994. Jesse Rosenberg. Quinta-feira, 13 de outubro de 1994. Nesse dia, Derek perdeu o controle do carro enquanto estávamos perseguindo Ted Tenenbaum, e a mureta da ponte não resistiu. Então nos vi mergulhando em câmera lenta na direção do rio. Era como se subitamente o tempo tivesse parado. Vejo a água se aproximar do para-brisa. A queda parece se prolongar por dezenas de minutos. Na realidade, durou apenas alguns segundos. No momento em que o carro está prestes a tocar a água, constato que não prendi o cinto de segurança. Com o impacto, minha cabeça vai de encontro ao porta-luvas. É o buraco negro. Minha vida passa diante dos meus olhos. Lembro de tudo que já vivi. Eu me vejo no fim dos anos 1970, aos 9 anos, quando, logo depois da morte do meu pai, minha mãe e eu nos mudamos para Rego Park, a fim de ficarmos mais perto de meus avós. Minha mãe foi obrigada a trabalhar mais horas por dia para poder pagar as contas, e como não queria que eu ficasse muito tempo sozinho, depois da aula eu ia para a casa de meus avós, que moravam na rua da escola. E lá eu esperava minha mãe voltar. Meus avós eram criaturas horríveis, mas eu sentia uma grande afeição por eles. Não eram meigos nem bonzinhos, e em especial, eram incapazes de se comportar direito em determinadas situações. A frase preferida do meu avô era bando de imbecis. A da minha avó é toda uma bosta. Repetiam os xingamentos ao longo do dia, como dois papagaios rabugentos. Na rua falavam grosserias para as crianças e xingavam os passantes. Bando de imbecis, ouvia-se primeiro. Depois vinha minha avó. É tudo uma bosta. Nas lojas maltratavam os funcionários. Bando de imbecis, decretava meu avô. É tudo uma bosta, acrescentava minha avó. No supermercado, furavam a fila do caixa sem qualquer cerimônia. Quando os clientes protestavam, meu avô dizia: bando de imbecis. Quando esses mesmos clientes se calavam em respeito aos mais velhos, meu avô dizia: bando de imbecis. Depois, quando a funcionária passava os códigos de barras no leitor da caixa registradora e lhe comunicava o total a pagar, minha avó disparava: é tudo uma bosta. No Halloween, as crianças que tinham a péssima ideia de bater à porta deles para pedir doces viam meu avô abri-la com um estrondo e gritar: bando de imbecis! Então minha avó surgia e jogava um balde de água gelada na cara das crianças para escorraçá-las, bradando: é tudo uma bosta. Viam-se criaturinhas fantasiadas debandar, chorando ensopadas pelas ruas glaciais do inverno nova-iorquino, condenadas, no melhor dos casos, a uma gripe e, no pior, a uma pneumonia. Meus avós tinham comportamentos daqueles que haviam conhecido a fome. No restaurante, minha avó frequentemente esvaziava a cesta de pão e colocava tudo em sua bolsa. Meu avô logo pedia ao garçom que enchesse a cestinha de novo, e minha avó continuava sua estocagem. Você por acaso tem avós a quem o garçom diz: agora vamos ter que cobrar o pão se pedirem mais? Eu tenho, e a cena que se seguia era ainda mais constrangedora. É tudo uma bosta, lançava minha avó com sua boca banguela. Bando de imbecis, acrescentava meu avô, abrindo fatias de pão no rosto do garçom. O que minha mãe mais dizia nas conversas com seus pais era basicamente: parem agora mesmo, comportem-se, suplico que parem de me fazer passar vergonha, ou ainda, façam pelo menos um esforço na frente do Jesse. No geral, quando voltávamos da casa deles, minha mãe me dizia que sentia vergonha dos pais. Eu, no entanto, não tinha qualquer reclamação sobre eles. Nossa mudança para Rego Park me obrigou a trocar de escola. Algumas semanas após minha chegada à nova instituição, um dos meus colegas de classe decretou: seu nome é Jessie? Parece Jessica. Menos de 15 minutos depois, meu novo apelido se espalhou, e o dia inteiro tive que aguentar gracejos como Jessie Garotinha ou Jessica Maricas. Nesse dia, arrasado com as humilhações, cheguei da escola chorando. Por que está chorando? Por que está chorando? Perguntou meu avô secamente, ao me ver entrar na casa deles. Homem não chora. Meus colegas estão me chamando de Jessica, queixei-me. Está vendo? Eles têm razão. Meu avô me levou à cozinha, onde minha avó estava preparando meu lanche. Por que esse chororô? Perguntou minha avó.
Porque os colegas estão chamando ele de maricas, explicou meu avô. Ué, homem que chora é maricas, decretou minha avó. Ah, está vendo? Triunfou meu avô. Pelo menos com isso todo mundo concorda. Como continuei triste, meus avós me deram algumas sugestões. Bata neles, acrescentou minha avó. Não aceite tudo isso de braços cruzados. Isso, bata neles, aprovou meu avô, vasculhando a geladeira. Mas a mamãe me proibiu de brigar, esclareci, para que eles pensassem numa represália menos violenta. Será que não podem falar com a professora? Falar? É tudo uma bosta, vociferou minha avó. Bando de imbecis, acrescentou meu avô, que descobriu uma carne defumada na geladeira. Dê um soco na pança do seu avô, ordenou minha avó. Sim, dê um soco na minha pança. Empolgou-se ele, cuspindo resíduos da carne que mastigava vorazmente. Eu me recusei categoricamente. Se não fizer isso, é porque é um maricas, advertiu meu avô. Prefere bater no seu avô ou ser um maricas? Perguntou minha avó. Diante de tal escolha, declarei que preferiria ser considerado um maricas do que machucar meu avô. E então, meus avós ficaram me chamando de maricas o resto da tarde. No dia seguinte, de volta à casa deles, um presente me esperava na mesa da cozinha. Para Jessica, escrito num adesivo cor-de-rosa. Abri o embrulho e encontrei uma peruca loura de menina. Agora você usará essa peruca e nós chamaremos você de Jessica, explicou minha avó, divertindo-se. Não quero ser uma menina, protestei, enquanto meu avô colocava a peruca na minha cabeça. Vamos, experimente, desafiou. Vamos, experimente, desafiou minha avó. Se não foram maricas, pode pegar as compras no porta-malas do carro e arrumá-las na geladeira. Corri para obedecer. Contudo, assim que terminei a tarefa, implorei para tirar a peruca e assim recuperar minha honra como menino. Mas minha avó julgou que aquilo ainda não tinha sido bastante. Precisava de outra prova. Pedi imediatamente outro desafio, que venci brilhantemente, mas outra vez minha avó não se convenceu. Foi só depois de 2 dias dedicados a arrumar a garagem, organizar os remédios do meu avô, trazer as roupas da lavanderia, que tive que pagar com meus trocados, lavar a louça e engraxar todos os sapatos da casa, que compreendi que Jessica era apenas uma garotinha prisioneira, escrava da minha avó. A libertação veio com um episódio no supermercado. Tínhamos ido até lá no carro dos meus avós. Ainda no estacionamento, meu avô, que era terrível ao volante, bateu levemente no para-choque de um carro que dava marcha ré. Ele e minha avó saíram para verificar os danos. Eu fiquei no banco de trás. Bando de imbecis! Berrou meu avô para o motorista do veículo que ele tinha acabado de atingir. E também para o marido dela, que inspecionava a lataria. Veja bem como fala, senhor. Exasperou-se. Veja bem como fala, senhor. Exasperou-se o motorista. Se não vou chamar a polícia. É tudo uma bosta, interveio minha avó, achando o momento muito oportuno. A mulher ao volante ficou ainda mais nervosa e brigou com o marido, que não dizia nada e se limitava a passar um dedo no arranhão do para-choque para ver se estava de fato danificado ou se era apenas uma sujeira. Então, Robert, não vai falar nada, caramba? Curiosos, pararam com seus carrinhos para observar a cena, enquanto tal Robert fitava sua mulher sem pronunciar uma palavra. Senhora, sugeriu meu avô, a motorista, dê uma espiada no porta-luvas para ver se não acha os colhões do seu marido. Robert se impertigou e, erguendo um punho ameaçador, berrou. Procurar os meus colhões? Está querendo dizer que não tenho colhões? Vendo-o disposto a agredir meu avô, saí prontamente do carro, ainda com a peruca na cabeça. Não toque no meu avô, ordenei. Robert, em meio à confusão, deixou-se engasgar pelas minhas madeixas loiras e replicou. O que está fazendo? O que você quer aqui, garotinha? Aquilo já era demais, quando iam entender que eu não era uma garotinha. Veja, aqui estão seus colhões, gritei para ele com a minha voz de criança, desferindo um sublime soco que o fez desabar no chão. Minha avó me agarrou, me jogou no banco de trás do nosso carro e se enfiou lá dentro comigo, enquanto meu avô, já diante do volante, arrancava furiosamente. Bando de imbecis! Tudo é uma aposta, ouviram as testemunhas que anotaram a placa do carro do meu avô antes de chamarem a polícia. Esse incidente rendeu muitos frutos. Um deles foi a chegada de Ephraim e Becky Jensen na minha vida. Eram vizinhos dos meus avós e às vezes eu esbarrava com eles. Eu sabia que em algumas ocasiões Becky fazia compras para minha avó e que Ephraim prestava pequenos favores ao meu avô, quando, por exemplo, a troca de uma lâmpada exigia as habilidades de um equilibrista. Também sabia que não tinham filhos porque um dia
Minha avó tinha perguntado: Vocês não têm filhos? Não, respondera Beck. É tudo uma bosta, dissera minha avó, compadecida. Concordo plenamente com a senhora. Mas foi pouco depois do incidente com os colhões de Robert, seguido de nosso retorno do supermercado às pressas, que minha relação com eles começou de verdade, no momento em que a polícia bateu à porta dos meus avós. Alguém morreu? Perguntou meu avô. Aos dois policiais à porta. Não, senhor. No entanto, parece que os senhores e uma garotinha envolveram-se num incidente no estacionamento do supermercado. No estacionamento? Repetiu meu avô num tom ultrajado. Nunca coloquei os meus pés lá em toda a minha vida. Senhor, um carro com a placa em seu nome, que inclusive corresponde ao veículo estacionado em frente à sua casa, foi formalmente identificado por várias testemunhas, depois que um homem foi agredido por uma garotinha loura. Não há garotinha loura aqui, assegurou meu avô. Sem saber o que estava acontecendo, fui até a porta para ver com quem meu avô falava, a peruca ainda na cabeça. Olha a garotinha! Exclamou o garoto, o colega do policial que falava. Não sou nenhuma garotinha! Berrei, fazendo voz grossa. Não toque na minha Jessica! Gritou meu avô, usando o corpo para bloquear a entrada. Foi nesse momento que Efron entrou em cena, alertado pelos gritos. Apressou-se imediatamente, exibindo seu distintivo policial. Não captei direito o que ele disse aos outros dois agentes, mas compreendi que Efron era importante. Bastou uma frase para que seus colegas apresentassem suas desculpas ao meu avô e fossem embora. A partir desse dia, minha avó, que desde Odessa nutria certo medo de autoridade dos uniformes, alçou Efron à categoria de justo. Para agradecer-lhe, todas as sextas-feiras à tarde ela preparava uma receita secreta de cheesecake que perfumava a cozinha quando eu voltava da escola. Mas eu sabia que não teria direito a nenhuma fatia. Assim que a torta ficava pronta e era embalada, minha avó dizia: Leve isso depressa para eles, Jessie. Esse homem é nosso Raoul Wallenberg, nosso salvador. Eu tocava a campainha da casa dos Jensen, e ao lhes entregar a torta era obrigado a dizer: Meus avós agradecem por terem salvado nossa vida. De tanto ir à casa dos Jensen toda semana, eles começaram a me convidar para entrar e ficar um pouco. Beck dizia que a torta era enorme, que eles eram apenas dois, ignorando meus protestos. Cortava uma fatia que eu comia na cozinha enquanto tomava um copo de leite. Eu gostava muito deles. Efron me fascinava, e eu via em Beck o amor de mãe que me fazia falta, já que quase não via a minha. Não demorou muito para Beck e Efron me convidarem a passar o fim de semana com eles, em Manhattan, para passear ou visitar exposições. Quando eles batiam a porta e perguntavam à minha avó se eu podia acompanhá-los, eu vibrava de alegria. Quanto a garotinha loura que dava socos em colhões, nunca mais foi vista. Foi assim que Jessica desapareceu para sempre e nunca mais precisei usar aquela peruca pavorosa. Às vezes, em momentos de distração, Jessica ressurgia na mente da minha avó, no meio de uma refeição em família, quando éramos cerca de 20 em volta da mesa. Ela declarava: Jessica morreu num estacionamento de supermercado. Em geral, seguia-se um longo silêncio. Então, um primo ousava perguntar: Quem era Jessica? Com certeza uma história de guerra, murmurava outro. Todo mundo, então, era tomado por um ar grave e um longo silêncio pairava na sala, uma vez que Odessa era um assunto proibido. Depois do episódio dos colhões de Robert, meu avô passou a me considerar um garoto de verdade, até mesmo corajoso, e para me presentear, me levou uma tarde até os fundos de um açougue kasher, onde um velho originário de Bratislava dava aulas de boxe. O velho não era mais açougueiro, a loja agora era administrada pelos filhos, e ocupava seus dias ensinando pugilismo de graça aos netos dos amigos, aulas que consistiam basicamente em nos fazer socar carcaças bolorentas ao ritmo da narração numa língua marcada por um sotaque longínquo, da final do campeonato de boxe da Tchecoslováquia de 1931. Foi assim que descobri que em Rangel Park, todas as tardes, um monte de senhores idosos fugia do lar conjugal para ir ao açougue, sob o pretexto falacioso de quererem passar um tempo com os netos. Sentavam-se a mesas de plástico embrulhados em seus casacos, tomando café e fumando, enquanto uma horda de crianças um tanto amedrontadas batia nas carcaças penduradas ao teto por ganchos. E quando não tínhamos mais disposição para treinar, escutávamos sentados no chão as histórias do velho de Bratislava.
Durante meses, passei meus fins de dia treinando boxe no açougue, e isso tudo em segredo. Diziam que talvez eu tivesse talento para o boxe, e esse boato trazia sempre um bando de senhores que se aglutinavam naquele espaço frio para me observar, dividindo conservas de produtos do leste europeu que eles besuntavam no pão preto. Eu os ouvia me incentivar. Vá em frente, garoto. Bata, bata forte. E meu avô, transbordando de orgulho, repetia para quem quisesse ouvir. É o meu neto. Meu avô me aconselhara a não contar nada para minha mãe sobre a nossa nova atividade, e eu sabia que devia obedecê-lo. Ele substituíra a peruca por um uniforme esportivo reluzindo de tão novo que eu guardava na casa dele, e que minha avó lavava todas as noites para que estivesse limpo no dia seguinte. Durante meses, minha mãe não desconfiou de nada, até aquela tarde de abril em que a fiscalização sanitária da cidade e a polícia deram uma batida no açougue insalubre após uma onda de intoxicações alimentares. Lembro do rosto incrédulo dos policiais ao chegarem aos fundos do estabelecimento e verem um bando de garotos em trajes de pugilista e um grupo de senhores fumando e tossindo. Tudo isso em meio a um cheiro forte e azedo de suor misturado com cigarro. O senhor vende a carne depois que ela é socada pelas crianças? Quis saber um dos policiais, que não conseguia acreditar naquilo. Bem, respondeu com naturalidade o velho de Bratislava. É bom para o bife, fica mais macio. E além disso, eles lavam as mãos antes das lutas. Não é verdade, choramingou o menino. A gente não lava as mãos antes. Está expulso do clube de boxe, gritou secamente o velho de Bratislava. Isso é um Isso é um grupo de boxe ou um açougue? Perguntou, coçando a cabeça um policial que não estava entendendo nada. Um pouco dos dois, respondeu o velho de Bratislava. A sala não é sequer refrigerada, sentenciou um fiscal sanitário, escandalizando, fazendo anotações. Está frio do lado de fora e mantenha as janelas abertas. A polícia tinha ligado para minha mãe, mas ela estava no trabalho, então telefonou para o vizinho, Efron, que logo apareceu e me levou para casa. Você fica comigo até sua mãe voltar, disse ele. O que você fez na polícia? Perguntei. Sou inspetor da divisão de homicídios. Um inspetor importante? Sim, sou capitão. Fiquei muito impressionado. Em seguida demonstrei minha preocupação. Espero que meu avô não tenha problemas com a polícia. Com a polícia não, respondeu o vizinho com um sorriso confortante. Em compensação com a sua mãe. Como havia previsto Efron, minha mãe passou dias esbravejando com meu avô ao telefone. Papai, você está completamente maluco? Insistia que eu poderia ter me machucado ou adquirido uma intoxicação, ou sei lá o que. Eu estava encantado. Meu avô, bendita seja sua alma, me colocou no caminho da vida. E isso não seria tudo, uma vez que após me iniciar no boxe, ele faria Natasha aparecer na minha vida, como num passe de mágica. Isso aconteceu alguns anos depois, quando completei 17 anos. Nessa época, eu tinha transformado o grande porão dos meus avós numa sala de musculação com vários halteres e um saco de areia pendurado. Eu treinava lá diariamente. Um dia, no meio das férias de verão, minha avó anunciou: Tira aquela sua bosta do subsolo. Precisamos de espaço. Quando eu perguntei o motivo, minha avó me explicou que eram generosos e iam receber uma prima distante, que vinha do Canadá. Generosos, até parece. Com certeza iam cobrar aluguel. Para me compensar, sugeriam que eu colocasse minhas coisas na garagem, onde poderia continuar a praticar meus exercícios em meio ao óleo e à poeira. Durante dias amaldiçoei aquela prima velha e fedorenta que ia roubar meu espaço, que eu já imaginava com um queixo peludo, sobrancelhas grossas, dentes amarelos, mau hálito e vestida de farrapos da época da União Soviética. Pior. No dia da chegada dela, tive que ir buscá-la na estação Jamaica, no Queens, onde ela desembarcaria do trem que vinha de Toronto. Meu avô me obrigou a levar um cartaz com o nome dela, em cirílico. Não sou motorista dela? Fiquei irritado. Só falta me dizer que devo colocar um cap. Sem cartaz você nunca encontrará. Saí furioso. Levei o cartaz, mas jurei não utilizá-lo. Ao chegar no saguão da estação Jamaica, fui afogado pela multidão de passageiros e, após abordar algumas senhoras apressadas que não eram minha prima repulsiva, logo me vi obrigado a recorrer ao ridículo pedaço de cartolina. Lembro-me do momento em que a vi. Aquela garota de olhos risonhos, na casa dos 20 anos, cachos finos e sublimes, dentes de pérolas. Ela se plantou à minha frente e leu meu cartaz.
Você está segurando o cartaz de cabeça para baixo, disse ela. Dei de ombros. E o que você tem a ver com isso? Por acaso é fiscal de cartazes? Não fala russo? Não, respondi, virando o cartaz na posição correta. Krasavitchki, zombou a garota. Afinal, quem é você? Acabei perguntando, nervoso. Sou Natasha, ela sorriu. É o meu nome que está no seu cartaz? Natasha acabava de entrar na minha vida. A partir do dia em que Natasha apareceu na casa dos meus avós, a vida de todos nós virou de cabeça para baixo. Aquela mulher que eu imaginara velha e medonha revelara-se uma moça fascinante e maravilhosa que tinha vindo estudar em uma escola de culinária de Nova York. Ela revolucionou nossa rotina, passou a ficar na sala que ninguém usava, ia até lá depois das aulas para ler ou revisar as lições, aconchegava-se no sofá com uma xícara de chá, acendia velas aromáticas que perfumavam deliciosamente o ambiente. O cômodo até então lúgubre tornou-se o preferido de todos. Quando eu voltava da escola, encontrava Natasha ali, o rosto enfiado em seus fichamentos, e à sua frente meus avós tomando chá e a admirando com cara de bobos. Quando não estava na sala, Natasha estava cozinhando, a qualquer hora do dia ou da noite. A casa era invadida por aromas que eu nunca havia sentido. Havia sempre algum prato sendo preparado. A geladeira nunca ficava vazia. E quando Natasha cozinhava, meus avós, sentados à sua mesinha, observavam a jovem com paixão, empanturrando-se com os pratos que elas lhe serviam. Ela transformou o cômodo do subsolo que havia se tornado seu quarto em um pequeno e confortável palacete, decorado com cores quentes e no qual sempre havia um incenso aceso. Passava ali os fins de semana devorando montanhas de livros. Eu me acostumava a descer até sua porta, intrigado com o que acontecia lá dentro, mas sem nunca ousar bater. Certa vez minha avó acabou me repreendendo, vendo-me vagar pela casa. Não fique aí à toa, disse, colocando em minhas mãos uma bandeja com um samovar fumegante e biscoitos recém-saídos do forno. Seja amável com a nossa convidada e leve isso para ela. Apressei-me em descer com minha valiosa carga, enquanto minha avó me olhava sorrindo e enternecida, sem que eu tivesse notado que ela colocara 2 xícaras na bandeja. Eu bati a porta do quarto e, ao ouvir a voz de Natasha dizendo para entrar, meu coração acelerou. Minha avó fez um chá para você, falei, timidamente, entreabrindo a porta. Obrigado, Kassavitchki. Ela sorriu para mim. Todas as vezes que eu ia até lá, quase sempre, ela estava na cama, devorando pilhas de livros. Após colocar suavemente a bandeja numa mesa de centro em frente ao sofá, em geral eu ficava de pé, um pouco sem jeito. Vai ficar ou vai sair? Perguntava ela. Meu coração rufava no peito. Vou ficar. Sentava-me ao seu lado. Ela servia o chá, depois enrolava um baseado, e eu olhava fascinado seus dedos com as unhas pintadas enrolando papel de seda cuja borda ela lambia com a ponta da língua para colocar as pontas. Sua beleza era tão ofuscante que me deixava cego. Sua meiguice me derretia. Sua inteligência me dominava. Não havia um assunto que ela não entendesse, um livro que não tivesse lido. E o principal, para minha grande felicidade, ao contrário do que afirmavam meus avós, ela não era nossa prima de sangue, a não ser que recuássemos mais de um século para tentar descobrir um ancestral em comum. Ao longo das semanas e dos meses, a presença de Natasha fez surgir uma animação completamente nova na casa dos meus avós. Ela jogava xadrez com meu avô, tinha intermináveis conversas com ele sobre política e tornou-se a mascote do grupo de idosos do açougue, agora exilado num café do Queens Boulevard, com os quais se comunicava diretamente em russo. Ela acompanhava minha avó nas compras, ajudava em casa, cozinhavam juntas e Natasha revelou-se uma cozinheira extraordinária. As conversas telefônicas que Natasha tinha com as minhas primas, essas sim verdadeiras, espalhadas pelo mundo, insuflavam vida na casa. Ela às vezes me dizia: somos como as pétalas de um dente de leão, redondo e magnífico, e o vento soprou cada uma de nós para cantos diferentes do planeta. Ficava pendurada ao telefone, do seu quarto, do hall ou da cozinha, horas a fio, em todos os fusos horários. Havia a prima de Paris e de Zurique, a de Tel Aviv, a de Buenos Aires. Falava inglês, francês, hebraico, alemão, mas a maior parte do tempo era o russo que prevalecia. As lições deviam custar somas astronômicas, mas meu avô não falava nada. Pelo contrário, as ligações deviam custar somas astronômicas,
Mas meu avô não falava nada, pelo contrário, frequentemente, sem que ela soubesse, ele pegava o aparelho em outro cômodo e ficava escutando a apaixonada conversa. Eu me pressionava ao lado dele e ele traduzia a conversa em voz baixa. Foi assim que eu soube que ela falava muito de mim com as primas, dizia que eu era bonito e maravilhoso e que meus olhos brilhavam. Krasavchik, me explicou um dia meu avô, após tê-la ouvido me chamar assim. Quer dizer, moço bonito. Depois veio o Halloween. Aquela noite, quando a primeira leva de crianças apareceu para pedir doces e minha avó correu para abrir a porta com um balde de água gelada nas mãos, Natasha berrou. O que está fazendo, vovó? Nada, respondeu minha avó, constrangida, repreendida em seu impulso. Então levou o balde de volta. Respondeu minha avó, constrangida, repreendida em seu impulso. Então levou o balde de volta à cozinha. Natasha tinha preparado baldes cheios de doces multicoloridos, entregou um a meu avô e outro a minha avó e mandou-os abrir a porta. As crianças, felizes, dando gritinhos de alegria, encheram as mãos antes de desaparecerem na noite, e meus avós, vendo-as se afastarem, gritaram maravilhosamente: Feliz Halloween, crianças! Natasha era como um furacão de energia positiva e criatividade, e iluminava Regal Park. Quando não estava na aula nem cozinhando, fotografava o bairro e a biblioteca municipal. Sempre deixava bilhetes para avisar a meus avós sobre o que estava fazendo. Às vezes deixava um bilhete sem motivo aparente, só para dizer oi. Um dia em que eu voltava da escola, minha avó, vendo-me entrar em casa, gritou, apontando para mim com um dedo ameaçador. Onde você estava, Jessica? Quando ficava muito brava comigo, minha avó às vezes me chamava de Jessica. Na escola, vó, respondi, como todos os dias. Você não deixou um bilhete? Por que eu deixaria um bilhete? Natasha sempre deixa um bilhete. Mas você sabe que eu estou na escola durante a semana? Onde achou que eu estava? Bando de imbecis, declarou meu avô, que entrava pela porta da cozinha, segurando um pote de pepinos em conserva. É tudo uma bosta, respondeu minha avó. Uma das grandes revoluções que a presença de Natasha gerou tinha sido o fim dos impropérios de meus avós, pelo menos quando ela estava presente. Meu avô também parou de fumar seus ignóbeis cigarros enrolados durante as refeições, e descobri que meus avós eram capazes de se comportar à mesa e ter conversas interessantes. Pela primeira vez, vi meu avô com uma camisa nova. Foi Natasha que comprou. Ela disse que as minhas estavam furadas. Foi Natasha que comprou. Ela disse que as minhas estavam furadas. E até vi minha avó com grampos no cabelo. Foi Natasha que me penteou. Ela disse que eu fiquei bonita. Natasha me introduziu a coisas que eu não conhecia. Literatura, arte, abriu meus olhos para o mundo. Íamos a livrarias, museus, galerias, geralmente aos domingos. Íamos a Manhattan de metrô. Visitávamos um museu, o Metropolitan Museum, o MoMA, o Museu de História Natural, o Whitney. Ou então íamos a cinemas vazios e decrépitos ver filmes em línguas que eu não compreendia. Mas eu não ligava. Não olhava para a tela. Olhava para ela. Devorava-a com os olhos, totalmente traído por aquela mulher, excêntrica, extraordinária, sensual. Ela vivia os filmes, irritava-se com os atores, chorava, se aborrecia, chorava. Terminada a sessão, dizia, muito bom, não? Eu respondia que não tinha entendido nada. Ela ria, dizia que ia me explicar tudo. Então me levava ao café mais próximo, já que eu não podia ficar sem entender tudo o que tínhamos visto, e me contava o filme desde o começo. Em geral, eu não escutava, ficava admirando seus lábios em adoração. Em seguida, percorríamos as livrarias. Era uma época em que as livrarias ainda floresciam em Nova York. E Natasha comprava pilhas de livros. Depois voltávamos para o quarto dela, na casa dos meus avós. Natasha me obrigava a ler. Deitava-se, recostada em mim, enrolava um baseado e fumava tranquilamente. Uma noite de dezembro, quando ela estava com a cabeça pousada em mim e eu devia ler um ensaio sobre a história da Rússia por ter ousado lhe fazer uma pergunta sobre a divisão das antigas repúblicas soviéticas, ela passou a mão na minha barriga. Como seu corpo pode ser tão firme? Perguntou, se ajeitando. Não faço ideia, respondi. Pratico esportes. Ela tragou demoradamente seu baseado antes de apoiá-lo num cinzeiro. Tire a camisa, ordenou de pronto. Estou com vontade de ver como você é de verdade. Obedeci sem pensar duas vezes. Senti meu coração reverberar em todo o meu corpo.
Fiquei sem camisa na frente dela, que examinou na penumbra meu corpo esculpido, pousou suas mãos no meu peito e ficou me fazendo carinho, tocando minha pele com a ponta dos dedos. Acho que nunca vi alguém tão bonito, disse ela. Eu? Eu sou bonito? Ela caiu na risada. Claro, idiota! Não me acho muito bonito, respondi. Ela abriu aquele sorriso magnífico e disse esta frase que permanece gravada na minha memória. As pessoas bonitas nunca se acham bonitas, Jessie. Contemplou-me, sorrindo. Eu estava fascinado por ela e paralisado pela indecisão. Finalmente, no auge do nervosismo e me sentindo obrigado a romper o silêncio, balbuciei. Você não tem namorado? Ela franziu a testa com um ar malicioso. Eu achava que você era meu namorado. Ela aproximou o rosto do meu e roçou os lábios levemente nos meus. Depois me beijou, como eu nunca tinha beijado. Sua língua se uniu à minha com tal erotismo que me senti tomado por uma sensação e uma emoção que jamais havia vivido. Foi assim o começo da nossa história. A partir dessa noite e pelos anos que viriam, eu nunca mais deixaria Natasha. Ela seria o centro da minha vida, o centro dos meus pensamentos, o centro das minhas atenções, o centro das minhas preocupações, o centro de todo o meu amor. Eu teria a mesma importância na vida dela. Eu ia amar e ser amado como poucos. No cinema, no metrô, no teatro, na biblioteca, na mesa dos meus avós. Ao seu lado, qualquer lugar era o paraíso, e as noites tornaram-se nosso reino. Paralelamente aos estudos, já que precisava ganhar dinheiro, Natasha tinha arranjado um emprego de garçonete no Katz, restaurante que meus avós gostavam de frequentar. Foi onde conheceu uma garota da sua idade que também trabalhava lá. O nome dela era Darla. Assim que me formei no colégio, fui aceito na Universidade de Nova York, graças a meus excelentes resultados. Eu gostava de estudar. Imaginei por muito tempo que seria professor ou advogado. Contudo, na universidade, compreendi finalmente o sentido de uma frase, tantas vezes pronunciada pelos meus avós. Estude para ser alguém importante. O que significava ser importante? A única imagem que me vinha à mente era daquele vizinho, Ephraim Jensen, o orgulhoso capitão de polícia. O salvador, o protetor. Ninguém havia sido tratado com tanto respeito pelos meus avós. Eu queria ser policial, como ele. Após 4 anos de estudos e um diploma no bolso, fui admitido na academia da Polícia Estadual. Terminei com bom desempenho, fiz minhas provas, fui rapidamente promovido a inspetor e ingressei no Centro Regional da Polícia Estadual, onde viria a construir toda a minha carreira. Lembro-me de meu primeiro dia lá, quando me vi na sala do Major McKenna, sentado ao lado de um rapaz um pouco mais velho que eu. Inspetor Jesse Rosenberg. Acho que me impressiona com suas credenciais, vociferou McKenna. Não, Major, respondi. Ele se voltou para o outro rapaz. E você, Derek Scott, o mais jovem sargento da história da Polícia Estadual. Acha que isso me surpreende? Não, Major. McKenna nos perscrutou. Sabe o que dizem no quartel-general? Dizem que vocês dois são os melhores. Então vou deixá-los juntos. Vamos ver no que vai dar e do que são capazes. Assentimos. Bom, continuou McKenna. Vamos reservar 2 salas, uma em frente à outra, e passar para vocês os casos das senhorinhas que perdem seus gatos. Vamos ver como se saem com isso. Natasha e Darla, que haviam ficado muito próximas desde que se conheceram melhor no Katz, não tinham conseguido fazer as carreiras decolarem. Após algumas experiências pouco conclusivas, foram contratadas pelo Blue Lagoon, supostamente como auxiliares de cozinha, mas o chefe acabara colocando-as como garçonetes por falta de pessoal. Vocês deviam pedir demissão. Vocês deviam pedir demissão, sugeriu Natasha. Ele não tem direito de fazer isso com vocês. Ah, eles pagam bem. Dá para pagar as contas e ainda economizar um pouco. Aliás, eu e Darla tivemos uma ideia. Vamos abrir um restaurante. Que incrível! Exclamei. Será um sucesso? Que tipo de restaurante? Já arranjaram um lugar? Natasha caiu na risada. Não se empolgue tanto, Jessie. Ainda não vamos colocar isso em prática. A primeira coisa que precisamos fazer é economizar dinheiro. Depois pensarmos no conceito. Mas é uma boa ideia, não acha? É uma ideia fantástica. Seria o meu sonho, ela sorriu. Jessie, prometa-me que um dia teremos um restaurante. Prometido. Prometa de verdade. Diga que um dia teremos um restaurante num lugar tranquilo, sem mais nada de polícia. De Nova York, apenas o sossego. Uma vida só nossa. Prometo.